Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai fazer exercícios sobre o assunto que nós começamos ontem na videoaula, relações métricas no triângulo retângulo. A gente fez toda a parte do laboratório de matemática e hoje a gente vai fazer a parte prática nos exercícios, combinado? Tá? Prestando bastante atenção, analisando as fórmulas, tá? Cada exercício eu fui analisando para ver quais são as informações que nós temos e qual o caminho que a gente vai percorrer para conseguir resolver os exercícios que a gente precisa, para encontrar aquilo que a gente está precisando, tá? Então, prestando bastante atenção nas nossas aulas, anotando tudo direitinho aí, tá bom? Beijo! Bom dia, pessoal! Voltamos aqui para nossa aula. Então, apostila página 108 e página 109, relações métricas no triângulo retângulo. Em Demonstre seus conhecimentos, o exercício 1, ele fala para nós: calcule as medidas marcadas em cada triângulo retângulo, utilizando as relações métricas. Neste exercício, precisamos encontrar o valor da altura H e do cateto C. Bom, vamos analisar em primeiro lugar para ver o que a gente tem e o que a gente precisa nesse triângulo, tá? Nós precisamos encontrar a altura H, que é esse segmento que sai do vértice A para o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. Se esse é o ângulo de 90 graus, esse lado é a hipotenusa, então B é cateto. Então, nós precisamos encontrar a hipotenusa e o cateto, certo? Aqui nós temos as 6 fórmulas que a gente pode utilizar para trabalhar com relações métricas. As informações que temos são a hipotenusa A, que é o segmento BC. Olha o segmento BC aqui, ó. Essa é a hipotenusa. E o cateto B é o segmento AC. Olha o cateto B aqui, ó, que é esse segmento AC, certo? Então, nós temos a hipotenusa e temos um dos catetos, certo? Analisando as fórmulas ao lado, que são essas fórmulas aqui, podemos calcular o cateto C através da fórmula 1. Olha, na fórmula 1, a gente precisa da hipotenusa de um cateto para encontrar o segundo cateto. E nós temos todas essas informações. A hipotenusa vale 13, um cateto vale 12 e a gente quer encontrar o segundo cateto. Para calcular a altura H, vemos que a fórmula 2 e a fórmula 5 se relacionam com a altura. Olha a fórmula 2, tem altura aqui, ó. E olha a fórmula 5, também tem altura. Agora, a gente vai ver qual dessas duas fórmulas, a 2 ou a 5, que vai dar certo pra gente. Na fórmula 5, são necessários os valores das projeções m e n. Olha, aqui, a altura ao quadrado é m vezes n. Só que a gente não tem nenhuma das projeções. Projeção a gente já viu na última aula, tá? Nós não temos essas informações, então usaremos a fórmula 2. Que tanto que a gente precisa na fórmula 2? A hipotenusa, a gente quer a altura, um cateto e o outro cateto. Esse cateto C a gente vai ter acabado de calcular na fórmula 1. Então, vamos ver como é que fica. As informações que nós temos, uma hipotenusa valendo 13, um cateto valendo 12, a gente quer o segundo cateto e a altura. Na fórmula 1, por Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Fazendo os cálculos, 169 a 144 mais c ao quadrado. Esse 144 está positivo no segundo membro, a gente vai mandar ele para o primeiro membro negativo. Aqui a gente vê que c ao quadrado dá 25. C é a raiz quadrada de 25. E o valor do segundo cateto, então, é 5. Então, agora a gente já sabe o valor do segundo cateto. Na fórmula 2,
a gente precisa, o valor da hipotenusa, a gente já sabe, vale 13. Um cateto, vale 12. Esse segundo cateto a gente acabou de calcular, vale 5. Então, só vai faltar o H que a gente está precisando agora, que é a altura. Então, vamos lá. 13 vezes a altura é 12 vezes 5. 12 vezes 5 dá 60. Esse 13 está multiplicando a altura, vai passar para o segundo membro dividindo. Então, a altura é 60 13avos. Ah, deixa assim na forma de fração? Deixa, porque isso aqui vai dar uma dízima, tá? Então, pode deixar dessa maneira mesmo, certo? Então, aí, olha, pessoal, qual que foi o segredo desse exercício? Primeiro, verificar o que a gente precisa, verificar todas as informações aqui que a gente tem e analisar as 6 fórmulas para ver qual delas que a gente vai utilizar para resolver as nossas questões aí do exercício, certo? Esse foi o item A. Agora a gente vai para o item B. Na página 109 agora. Neste exercício, precisamos encontrar o valor da projeção do cateto B, que é a letra M. Olha, o cateto B é esse segmento AC. Para vocês recordarem o que é projeção, imagine o Sol aqui em cima, certo? Quando a luz do Sol bate aqui, esse segmento M é a sombra do segmento AC. Então, o M é a projeção desse segmento que vale 12. Então, um dos cálculos que nós temos que fazer é encontrar esse valor de M. E o outro cálculo é encontrar a projeção do cateto C, que é o valor do N. Esse é o cateto C. Olha, vocês podem verificar que a gente não tem esse valor, tá? A B é desconhecido pra gente. E a gente quer a projeção dele. O que mais que a gente tem? A gente tem a hipotenusa, que vale 24. Aqui tem as 6 fórmulas que a gente pode utilizar para fazer as nossas contas, tá? Que a gente vai ter que analisar. Então, o que a gente tem? A gente tem a hipotenusa BC, que é esse segmento todo aqui, e tem o cateto B, que é o segmento AC. Analisando as fórmulas ao lado, essas 6 fórmulas, podemos calcular a projeção M através da fórmula 3. Olha a fórmula 3, pessoal. B ao quadrado, que é o cateto, é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto, certo? Aqui na fórmula 5, a gente também tem o M, só que precisa da altura, e a gente não sabe a altura nesse exercício, tá? Na fórmula 6, a gente também tem o M, só que além do M, a gente também não sabe o N ainda. Então, por isso que a gente não vai usar a fórmula 6. E se nós formos usar a fórmula 3, já dá certinho pra gente. Para calcular a projeção N, vemos que as fórmulas 4, 5 e 6 são compatíveis para isso, certo? Só que olha só, na fórmula 5 a gente não tem a altura, então não dá certo, tá? Na fórmula 4, a gente não tem o cateto, também não dá certo. Então, a única fórmula que dá certo pra gente é a fórmula 6. Por quê? Porque a gente sabe a hipotenusa A e a gente já vai ter calculado a projeção M. Então, aí só vai faltar calcular o N. Então, vamos aos cálculos. Aqui tá informando tudo o que a gente tem e o que a gente precisa. A gente tem a hipotenusa valendo 24, tem um cateto valendo 12, a projeção desse cateto 12 é o que a gente precisa calcular, e a projeção do outro cateto, que no caso é o cateto C. A gente também vai ter que calcular. Então, através da fórmula 3, B vale 12, que é esse segmento aqui, ó. 12 ao quadrado é 24 vezes M. M é a projeção desse cateto. 12 ao quadrado é 144. O 24 está multiplicando o M, ele vai passar dividindo. Ó, 144 dividido por 24. O valor do M dá exatamente 6. Então, agora a gente já sabe o valor da projeção M. Vale 6.
Agora, com a fórmula 6, já sabendo o valor da projeção M e já sabendo a hipotenusa que é 24, a gente consegue descobrir o valor da segunda projeção, a projeção N. Olha só, 24 é 6 mais N. O 6 veio subtraindo no primeiro membro, então o valor do N é 18, tá? Então, só de olhar aqui, ó, a gente vê que M mais N tem que dar 24. Se o M vale 6, o N tem que ser 18. Por quê? Porque 6 mais 18 dá o valor da hipotenusa, que é 24. Certo? Então, esse exercício, mais uma vez, o que a gente fez? A gente verificou tudo que a gente tem e o que a gente precisa. E a gente foi buscar nas fórmulas qual delas que a gente consegue utilizar. Agora, nós vamos para o item C. Continuando, então, ainda na página 109. Nesse exercício, nós precisamos encontrar o valor da projeção do cateto C, que é a projeção N, e a hipotenusa A, que é esse segmento BC aqui, ó. Aqui tem as 6 fórmulas novamente. As informações que temos são a altura H e a projeção do cateto B, que é essa projeção M, que vale 9 aqui. Analisando as fórmulas ao lado, podemos calcular a projeção N através das fórmulas 4 e 5. Na fórmula 4, é necessário saber o valor do cateto C, mas não temos essa informação. Então, utilizaremos a fórmula 5, pois sabemos o valor da altura, que vale 15, e da projeção M, que vale 9. Para calcular a hipotenusa A, podemos utilizar as fórmulas 2, 3, 4 e 6. Na fórmula 2, precisamos dos catetos B e C, mas nós não temos. Nas fórmulas 3 e 4, precisamos dos catetos B e C novamente, ó. Então, utilizaremos a fórmula 6. Aqui está mostrando o que a gente precisa e o que a gente tem. A gente precisa descobrir o valor da hipotenusa. A gente tem a altura, que vale 15, a projeção M, que vale 9, e precisa encontrar o valor da projeção N. Então, na fórmula 3, a altura ao quadrado é uma projeção vezes a outra, M vezes N. A altura vale 15, 15 ao quadrado é igual a 9 vezes N. 225 é igual a 9 vezes N. Se o 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, N vai ser 225 dividido por 9. O valor do N é 25. Então, a gente agora já sabe o valor dessa projeção. Se a gente sabe que essa projeção é 9 e essa projeção é 25, olha que facinho. A hipotenusa é M mais N, aqui na fórmula 6, ó. Então, a hipotenusa vai ser 9 mais 25, e a hipotenusa vale 34, ó. 9 mais 25, tudo é 34. Esse foi o item C do exercício 1. Continuando, então, na página 109, no exercício 2, tem uma historinha aí pra gente entender. Um barco vai resgatar 3 crianças localizadas nas margens do rio, conforme a figura. O barco só pode percorrer em linha reta as distâncias DHA, ó, distância DHA é a distância do ponto H até o ponto A. DHC é a distância de H até C. DHB é a distância de H até B. DBA é a distância de B até A. DBC é a distância de B até C. Ou DCA, a distância de C até A, tá? E as crianças, então, estão aqui, ó, no vértice A, no vértice B e no vértice C. E o barco tá parado aqui no ponto H. Qual é a menor distância? Esse M, pessoal, é M de metros, tá? Não é M dessa projeção, é M em metros aqui. Que o barco deve percorrer para resgatar as 3 crianças, sabendo que a distância entre o barco e a criança que está em B é 48, essa distância. E a distância entre as crianças que estão em A e B é 60, essa distância aqui, ó. Engasguei, desculpa.
Aqui nós temos as 6 fórmulas. Aqui as informações que a gente tem, que a gente já viu. HB é igual a N, que vale 48. AB é igual a C, que vale 60. A gente precisa descobrir o cateto B, que é esse segmento AC. E precisa descobrir a projeção M, que é o segmento HC. Com a fórmula 4, pessoal, sabendo o valor do cateto C, sabendo o valor da projeção N, a gente consegue descobrir a hipotenusa, que vale A. Então, vamos lá. 60 ao quadrado é igual a hipotenusa A vezes a projeção 48. 60 ao quadrado é 3.600, o 48 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o valor da hipotenusa A é 75. Então, a gente sabe que tudo isso daqui, ó, é 75. Se tudo isso é 75 e o N é 48, através da fórmula 6, a gente vai descobrir o valor do M. 75 é o valor da hipotenusa, o M a gente não sabe e o N vale 48. Então, o M vai dar 75 menos 48, o valor de M é 27, certo? Então, a gente já descobriu a hipotenusa, que vale 75, já descobriu o M, que vale 27. Agora, por Pitágoras, a gente consegue encontrar o valor desse cateto aqui, olha, tá? Então, o que a gente vai fazer? A hipotenusa ao quadrado é o cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado, que vale 60. 75 ao quadrado é 5.625 e o 60 ao quadrado é 3.600. Passa subtraindo 3.600, B ao quadrado é 2.025. O B é a raiz quadrada de 2.025, o valor de B é 45, tá? Bom, a menor distância que a gente pode percorrer, a gente não, né? O barqueiro pode percorrer, é saindo do ponto H, passando pelo ponto C até A e depois chegando em B. Então, ó, ele sai do H, chega em C, passa por A e desce aqui em B. Ele consegue pegar as 3 crianças. Então, vai ser a distância de HC é 27, a distância de CA é 45 e a distância de BA é 60. Somando tudo isso daí dá 132. Agora você poderá fazer a tarefa 12 das páginas 152 e 153. A data da entrega vai ser na quinta-feira, dia 2 de abril, até o final do dia, certo? E olha, na quinta-feira de manhã, a gente vai ter aula online para tirar dúvidas. Então, anotem direitinho as dúvidas que vocês tiverem, tá? Dos exercícios que eu acabei de fazer aí com vocês. Anota tudo direitinho que foi que vocês não entenderam para a gente poder resolver esse probleminha das dúvidas que surgirem na nossa aula online, tá bom? Beijos e até mais!